Oi, eu sou a Leide Kawakami e no vídeo de hoje eu gostaria muito de trazer um alerta para vocês com relação à alimentação. Para quem está chegando nesse momento, prazer, eu sou a Leide. Mulher, mãe, profissional, filha, esposa, irmã, que aos 42 anos, executiva, workaholic no último, descobri um câncer de colo de útero que me fez parar e rever muitas coisas. Nesse canal eu trago muito daquilo que eu revi na minha vida e muitas dicas e aprendizados que eu tive ao longo da minha cirurgia. Eu fiz uma histerectomia e também do meu tratamento quimioterápico e radioterápico, que foi bastante pesado. Então, trazer para vocês um pouquinho do que eu aprendi, dividir com vocês, lembrando que eu não sou médica, eu não sou nutricionista, mas eu me sinto muito grata de, ao longo desse processo, ter sido amparada por profissionais maravilhosos. E por que não dividir aquilo que eu aprendi com vocês? Falar de nutrição, nós temos dois caminhos. O caminho daquilo que é saudável, vamos colocar na nossa mesa, e existem sim alimentos da natureza que são anti-câncer, que quanto mais a gente poder colocar na nossa alimentação, perfeito, assim como também tem alimentos bastante nocivos. E aí eu vou mais longe, nós estamos sendo silenciosamente envenenados pela indústria alimentícia. Isso é muito sério. E eu não tinha ideia, e eu assumo a minha ignorância, eu não tinha ideia de nada disso, até receber o diagnóstico, até enfrentar, né, o câncer, até entender que, de uma certa forma, eu também estava contribuindo para que o meu sistema imune não estivesse assim, super bom para combater a doença. Então, eu quero dividir com vocês. Então, hoje, nós vamos falar sobre alimentos. Eu não vou usar a palavra proibido, porque, gente, é livre-arbítrio, né? Somos adultos, né? Nós temos escolhas para as nossas vidas. Mas vou trazer um alerta. E aí fica a sua escolha se você gostaria de pesquisar mais ou não e de efetivamente retirar da sua mesa, assim como eu retirei da minha, tá? O que eu vou falar aqui, eu vou postar na descrição e no subject, eu vou postar quais são as fontes que eu recebi dessas informações e por que eu estou falando isso, tá? Primeiro, o que eu tirei da minha alimentação são alimentos extremamente nocíveis para quem está em tratamento anti-câncer, tá? Mas, gente, corantes artificiais são coisas que não deveriam mais estar liberado pela indústria, né? E ainda assim tem muito. Então, eu vou falar hoje para vocês de dois corantes, tem um monte para eu falar, tá? A tartrazina, por exemplo, que é super alergênica. De repente você tá com uma alergia que você não sabe de onde que vem, vai no médico e, gente, você tá sendo intoxicada por tartrazina. De repente você vai descobrir que tem um alimento específico que você adora, ou um alimento industrial, super processado, que é lotado disso. Ou você está realmente, né, em um tratamento e está realmente preocupado com o que você coloca na mesa para você e para sua família. Importante, corante artificial. Hoje nós temos uma série de corantes naturais, aliás, sempre tivemos, né? Mas uma série de corantes naturais extraído da própria natureza que podem dar a coloração ideal para os alimentos. A questão é o custo. E aí que a gente entra, né? Mas então hoje, voltando, para não dispersar, quero falar de dois proibidíssimos, tá bom? Para quem está em tratamento e para quem também não tá e tá preocupado com a tua saúde. Caramelo 4, vou explicar o que é o caramelo 4 e o dióxido de titânio. Olha o nome, né, gente? Caramelo 4 você ainda fala, ok, né? Mas dióxido de titânio, o nome já fala, né? Não. Os dois são corantes artificiais, tá? E muito utilizados na indústria. O corante caramelo 4, para vocês terem uma ideia, ele tá presente na Coca-Cola. Ele tá presente no shoyu. Ele tá presente em uma série de produtos. Ele traz essa coloração marrom escuro, preta. Então, em muitos alimentos você vai encontrar.
o que eu costumo, né, o que eu aprendi desde que eu comecei a ter um pouco mais de consciência. E, gente, faz 4 meses que eu comecei a ter consciência, tá? Assumo, 42 anos de idade e há 4 meses atrás é que eu efetivamente, apesar de sempre comer muito saudável, então eu sempre fui uma pessoa que não come gordura, que evita muito o açúcar, né? Faço bastante exercício, mas eu me entupia de adoçante, errado, justamente por não consumir o açúcar. E eu tinha muitos alimentos processados dentro da minha casa, óbvio, nessa rotina de workaholic, que trabalha que nem uma louca. A única coisa que eu tinha mais, assim, à mão, era a comida do meu filho, uma coisa mais natural. Mas o que eu e meu marido a gente comia, imagina, né? Tava sempre nas caixinhas. Então, e faz 4 meses que eu recebi o alerta, que eu falei, não, se eu quero realmente cuidar da minha saúde, eu preciso olhar para aquilo que eu coloco dentro da minha casa, tá? Está na descrição, o caramelo 4, ele é um derivado da queima do açúcar, certo? Então, nada mais do que a queima do açúcar. Você fala, mesmo que o açúcar é na natureza, né? Vem da cana de açúcar, é natural. Sim. Então, existem 4 categorias de caramelo, do corante caramelo, tá? O corante caramelo 1, 2, 3 e 4. 1 e 2, naturais. 3 e 4, aqui a gente já tem uma outra composição. O 4, especificamente, ele vai amônia para que ele tire uma cor específica, né? Para que ele traga um resultado específico. E o problema não é a amônia, o problema é o derivado que sai, o resíduo que é formado no momento em que você junta o caramelo, o açúcar e a amônia. E agora eu não vou saber falar, DMILT 4, blá, 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 blá. Química pura está na descrição, olha ali. Mas esse resíduo, ele é cancerígeno. Ele já está considerado, ele foi confirmado que ele é cancerígeno para ratos, tá? E agora, e tudo aquilo que é cancerígeno para rato, automaticamente já está proibido, deveria pelo menos estar proibido, certo? O que a Anvisa fez? Datada de documentações e estudos um pouco mais antigos, que talvez naquela época a gente não tivesse ainda as informações corretas, mas a verdade é que é liberado o uso, tanto é que a Coca-Cola continua usando o caramelo 4. É liberado, mas tem uma quantidade, tanto é que a Coca-Cola ela se defende falando, olha, eu estou dentro das quantidades que são liberadas pela Anvisa. Ok, mas a liberação da Anvisa é datada de estudos internacionais mais antigos. 2, não existe a quantidade máxima de caramelo 4 que um ser humano pode comer. Eu, pelo menos, tenho pesquisado muito e não achei. E aí? Então, você vai num japonês, almoça, enche o teu peixe de shoyu com caramelo 4, toma uma Coca-Cola, óbvio, depois pega uma bolachinha recheada ou um chocolatinho colorido cheio de caramelo 4 de sobremesa e faz isso durante 10 anos. E aí? O que vai acontecer com você? Se Deus quiser, nada. Mas a questão é, quanto de caramelo 4 efetivamente a gente pode consumir? E não é só caramelo 4, né, gente? Tem outros corantes artificiais. Será que eles são cumulativos no nosso organismo? Será que, poxa, eu pensando assim, 42 anos, gente, já tomei muita Coca-Cola nessa vida, já comi muita porcaria, sim, shoyu, eu sou japonesa, imagina a quantidade de shoyu que eu já ingeri, né? Então, olha a quantidade de caramelo 4 que eu coloquei a vida inteira no meu organismo e que eu parei há 4 meses quando eu comecei a ter um pouco mais de consciência. Então, por favor, leiam o que eu coloquei abaixo, tá? Fontes do IDEC, outras pesquisas que eu fui encontrando. Então, assim, hoje falta informações. Então, como falta informação, por favor, cautela. Agora, para quem está, assim, para quem não está em nenhum tratamento anticâncer, ok, cautela. Agora, para quem está, por favor, reveja os alimentos que está colocando na sua mesa, por favor, evitem o caramelo 4 e evitem o dióxido de titânio que eu vou falar agora. Dióxido de titânio também é um corante que, se eu não me engano, ele traz a correlação, acho que branca, talvez um pouco branca bege. E esse cara, só para vocês terem uma ideia, ele já está proibido no Brasil, mas ele está proibido
Ele foi proibido, mas ele ainda, se eu não me engano, eu acho que a indústria ainda pode usar por cerca de 1 ano. Então você ainda vai ter um tempo que você vai achar produtos na prateleira com dióxido de titânio. Só para dar um exemplo, dióxido de titânio sempre foi usado nos Skittles, aquela balinha colorida delícia que era uma febre nos Estados Unidos. O Skittles foi proibido nos Estados Unidos. Olha que loucura, tá? Da mesma forma que aqui no Brasil você ainda acha bastante produtos com dióxido de titânio. Então, o meu pedido específico para vocês, depois eu vou falar em outro vídeo de outros, assim como eu citei a tetrazina, mas depois eu trago mais questões mais fontes e estudos, mas 2 corantes que, por favor, leiam a descrição, pesquisem e parcimônia de colocar na sua mesa, ok? Dióxido de titânio e caramelo 4. O caramelo 3 também já não é muito bom. Eu já não tenho mais. Por exemplo, o caramelo 3 você acha na Passatempo. A Passatempo, aquela bolacha, ela não é a caramelo 4, ela é a caramelo 3. Então, assim, né? Se você falar com qualquer pediatra, ele vai falar, pelo amor de Deus, né? Evitem essas bolachas recheadas para seus filhos. Então, eu sei que às vezes dá aquela larica, eu sei que às vezes dá aquela vontade de comer um docinho, mas, por favor, leiam o rótulo. Peguem eu sei que é um saco, a vida tá corrida, você vai no mercado correndo, mas hoje, gente, é necessário, porque nós estamos sim sendo intoxicados, sem saber. Uma intoxicação lenta e silenciosa, mas muito lenta, né? E silenciosa. Então, por favor, leiam os rótulos, caramelo 4, dióxido de titânio, evitem ao máximo colocar na sua mesa, ok? Um beijo e até a próxima!